focar, inclusive, no pacote que foi anunciado ontem pelo governo Lula, preocupado com várias pontes aí, frentes, né? O governo anunciou ontem um amplo pacote de medidas envolvendo o diesel importado e nacional, o gás de cozinha e o querosene de aviação. Entre as determinações, inclusive que foram anunciadas pelo governo, estão isenção de tributos para o biodiesel e querosene de aviação, endurecimento das punições dos preços abusivos. Também há medidas de apoio para as companhias aéreas. Segundo o governo, o custo total será de 31 bilhões de reais, sem impacto fiscal. Os gastos, segundo o governo, serão compensados por receitas como royalties e arrecadação sobre o diesel. Vamos lá, Sakamoto, esse pacote, ele é suficiente, ele foi importante ou ainda está faltando alguma coisa aí? Então, esse é o grande problema, né, Fabiola? Porque é o seguinte, do ponto de vista político eleitoral, o pacote tem a sua relevância. O governo não pode ficar parado num ano eleitoral sobre o risco dos adversários do governo falarem lá na frente que ele não se mexeu enquanto o diesel subia. Então, ele precisa demonstrar ações, e o Dário Durguem está fazendo isso, querosene, diesel e entre outras coisas, para tentar diminuir através de redução de impostos ou outras coisas nesse sentido, né? Facilitar a compra com juros menores, em tudo isso mais. A questão é que é efetivo? A resposta é depende. Se a guerra durar pouco tempo, se ela se encerrar em breve, sim, vai ser efetivo, porque o preço não vai disparar mais lá nas alturas, vai atuar e vai ajudar a compensar esse aumento neste momento, porque mesmo se a guerra terminar hoje, não vai ser hoje que tudo volta ao normal, né? Então, vai, na verdade, ajudar a compensar, vai ajudar a manter os preços, evitar o pico inflacionário, e sabemos que pico inflacionário derruba governos e evita que incumbentes sejam reeleitos. Agora, se durar pouco, se o negócio explodir, o que está sendo feito agora vai ter baixíssima eficácia. Por quê? Porque está se compensando uma coisa, mas se o negócio subir mesmo, se o barril for lá em cima, sabe, está em 110, mas se for 120, 130, 140, 150, 160, vai ter eficácia muito pequena. E o governo pode fazer o quê? Vai abrir mão de todos os impostos? Aí o governo para. Da onde vai tirar dinheiro para funcionar a máquina? Segundo, se durar muito tempo a guerra também, o negócio também vai falhar. Então, o que acontece? Muitos economistas falam, olha, esse tipo de ação é um tipo limitado, porque você não tem, é o mercado funcionando, o preço está caro, porque aumentou no mundo inteiro. Só que o Brasil, Fabiola, é importante terminar dizendo isso. O que o Brasil está fazendo para tentar mexer esses pauzinhos e mostrar que está fazendo algo, né, por mais que limitado seja, não é só o Brasil. Esses países que estão sofrendo isso na Ásia estão fazendo a mesma coisa. Tem um monte de países agindo para tentar reduzir impostos de forma momentânea para poder gerar um alento para a população. Existe um fator psicológico importante, um fator político-psicológico, mas é aquilo. Se a guerra durar muito e se o rebosteio no Oriente Médio piorar por conta das ameaças de Trump, não vai ter ação que segure o preço do petróleo e, com isso, a inflação. Vamos lá, Thaís. E ainda mais há poucos meses das eleições, né? E o governo com essa situação, Lula nessa situação, né? No empate técnico nas pesquisas, as últimas pesquisas de intenção de voto. Uma situação muito complicada. A gente sabe que o aumento do preço do combustível, aumento do preço das passagens aéreas é altamente impopular, né? Esse pacote, ele vai ser suficiente? Olha, o pacote vai ser insuficiente dependendo da extensão da guerra e da elevação do preço do petróleo, porque o efeito em cascata na economia é muito trágico, né, porque atinge todos os setores. Então, ao demitir o diretor da Petrobras por conta do leilão de gás de cozinha, ele está olhando mais especificamente para o eleitorado mais pobre, cujo orçamento familiar é bastante impactado pelo preço do gás.
ao tentar barrar a elevação dos preços das passagens aéreas, ele também endereça essa preocupação para a classe média e média alta, que usa os aviões, e que isso tem uma influência também no humor. O Lula está muito pressionado pelo endividamento das famílias. E as famílias mais pobres são as mais endividadas, que têm uma parcela maior do seu orçamento comprometido. Ele precisa agir no imediato, assim como ele vai precisar agir no médio e longo prazo, né? Essa primeira rodada de tentativas, esse pacote dessa semana, é o que tem para hoje, é o que dá para fazer agora, diante disso que está posto. Até semana passada tinha uma perspectiva da guerra ir se encaminhando, né, para um distensionamento, e agora, com a nova ameaça do Trump, novas reações dos governos locais todos virão. Vamos lá, Josias. Em março, o governo já tinha anunciado também uma isenção da alíquota do PIS e CONFINS, né, para o óleo diesel, um subsídio de 32 centavos por litro. O efeito desse primeiro pacote, no entanto, não foi alcançado, não chegou aos consumidores. Lula muito bravo, ele foi para cima, inclusive, falou assim: pessoal, fica querendo ganhar dinheiro em cima do consumidor, está muito bravo com isso. Teve a situação também relacionada ao gás de cozinha, o leilão, inclusive, que aconteceu lá na Petrobras. Como é que você vê essa reação, essa resposta do governo aos efeitos da guerra? É uma resposta politicamente inevitável e economicamente de efeitos longevos. E ela nasce, Fabíola, com um prazo de validade vencido, porque o governo está tratando ou está anunciando medidas que valem por 2 meses, com a possibilidade de prorrogação por mais 2 meses. Portanto, estamos falando de algo que vai até julho. A eleição será em outubro e as providências são politicamente inevitáveis, porque o pior cenário político para o Lula seria a inação. Então, ele está se mexendo e se mexe com muita volúpia, porque ele quer mostrar para o eleitorado: olha, não tenho nada a ver com isso, não é minha responsabilidade, mas estou tomando as providências para atenuar os efeitos dessa guerra no mercado doméstico. Todos os países estão se mexendo para tentar reduzir os efeitos da guerra, mesmo aqueles que não têm eleições. No caso do Lula, o complicador é a eleição. Então, com essas novas medidas, Fabíola, que foram agora anunciadas, estamos lidando com um cenário de alta sensibilidade, um cenário que está eletrificado, e já custou esse pacote de providências 31 bilhões de reais. Se nós anualizarmos as despesas, estamos falando de algo que tem um impacto de 31 bilhões de reais. Por isso eu disse que, do ponto de vista econômico, isso vai surtir efeitos, vai impactar a próxima gestão. Quem assumir em 2027 vai ter que lidar com esse problema. E o Brasil já não está com a situação fiscal em dia, agora tem mais uma despesa. O governo está dizendo: não, isso vai ser compensado porque tem tributos que vão atenuar esse prejuízo, mas, como disse, o prazo de validade das medidas já está vencido, porque essa guerra, ainda que terminasse hoje, obviamente, os problemas que foram produzidos pelo conflito na cadeia de suprimento de petróleo, de gás, de fertilizantes, que são essenciais para a produção de alimentos no Brasil, isso não vai se resolver do dia para a noite, isso não vai ser restabelecido imediatamente. Então, nós estamos chegando a um valor, a um aumento no preço dessas mercadorias, no mercado internacional, uma variação sobre a qual o Brasil não tem condições de atuar e estabeleceu-se um novo patamar. Isso não vai voltar, vamos conviver com esse novo patamar. Vai cair, vai aumentar, mas não vai voltar ao que era antes. Então, muito provavelmente, o governo terá que tomar novas providências. Estamos falando aqui de 4 meses, 2 meses renováveis por mais 2, segundo a estimativa do governo. Provavelmente, antes da eleição, o Lula vai ter que tomar novas providências com um novo custo para
novo impacto fiscal para o Tesouro Nacional e, do ponto de vista político, resta a ele atribuir responsabilidade ao Trump e tentar transformar o Trump, nesse processo eleitoral, numa espécie de criptonita para a família Bolsonaro. Porque é preciso lembrar que ainda dias atrás estava o Flávio Bolsonaro numa palestra ou numa conferência conservadora lá no Texas, pedindo ao Trump que vigiasse, ao governo dos Estados Unidos, pedindo que vigiasse o processo eleitoral brasileiro para assegurar que as instituições funcionem. Então, ainda hoje está a família Bolsonaro pedindo, por assim dizer, intervenção dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro. Então, restará ao Lula mostrar que está tomando as providências possíveis e jogar o Trump no colo da família Bolsonaro. É o que ele já está tentando fazer, Fabiola. Então, eu diria que as providências são inevitáveis. Politicamente, é preciso ver qual será o efeito, mas elas vão vencer antes do dia da eleição. E, economicamente, o Brasil está com uma nova conta aberta, um novo dreno instalado no Tesouro, e isso vai ter reflexo no próximo governo, seja quem for o presidente da República.